Fala, gente, tudo bem com vocês? Sou o professor Gustavo. Estou aqui para mais uma aula de Química no segundo ano do ensino médio. Pega a sua apostila, põe na página 2 apostila 4, perdão, põe na página 2, módulo 21, para a gente poder começar. Tudo bem? Vamos lá. Pessoal, aqui a gente vai começar a falar, né? Na verdade, nós vamos continuar, né? A falar sobre petróleo, gás natural, xisto e todos os outros combustíveis fósseis que ainda precisam ser comentados, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é falar sobre alterações nas frações do petróleo. Como assim? O petróleo, como vocês bem sabem, ele não pode ser utilizado bruto. A gente precisa transformar ele, na verdade, separar ele em várias frações, né? Por isso que a gente chama de fracionamento, né? Para que cada fração dessa tenha a sua utilidade. A gasolina, o gás natural, entre outras coisas, né? O gás natural não, gás de cozinha, o querosene, o diesel, entre outros. E o nome desse processo, ele vem do inglês chamado cracking, ou, em português, craqueamento, que foi a brasileirada a palavra, né? Mas nada mais é do que separar todas as substâncias, ou o melhor possível, que existem dentro do petróleo. Porque o petróleo, ele é, como a gente já viu, uma mistura de vários tipos de hidrocarboneto. E cada um desses hidrocarbonetos que existem dentro do petróleo tem uma funcionalidade diferente que o outro não tem. E aí ele tem diferenciação em densidade, então, afeta diretamente o peso, na combustão, temperatura de ebulição, temperatura de fusão, entre outras coisas. Cada uma dessas características diferentes favorece o quê? Uma utilidade diferente, certo? Então, o processo de craqueamento, ele é bastante complexo, tá? E pode originar uma mistura de vários produtos diferentes que estão representados aqui nesta imagem, né? Aqui, ó. Tá? Mas basicamente, o que que a gente faz com o petróleo? A gente esquenta, 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 esquenta e faz com que ele se separe, tá? A mistura de tudo isso vai acabar produzindo o quê? Oh, perdão, vai acabar produzindo uma mistura gasosa e rica em pequenos alquenos, que a gente dá o nome de gás do crack. E aí o que a gente faz com isso? A gente faz o que nós chamamos de reforma catalítica. E o que que é isso? Basicamente é um processo que transforma os hidrocarbonetos de cadeia alifática, ou seja, alcanos, ciclanos, em hidrocarbonetos aromáticos, usando o quê? Catalisadores e mais aquecimento. Então você pega esses gases, esquenta, coloca catalisadores. E aí a gente vai sair de cadeias alifáticas, que são essas cadeias retas, né? Para cadeias aromáticas, tá vendo? Como o metilbenzeno, também chamado o nome comercial de tolueno. O termo reforma, tá? A gente usa para chamar um processo que ocorre na estrutura molecular, tá? Das substâncias e que é modificada, sem que tenha um tipo de alteração no número de átomos. Então é como se você desmontasse a molécula e montasse ela de novo, sem mudar na quantidade de átomos, tá? Pelo menos mudando o menos possível, como vocês podem ver ali, a liberação de hidrogênio, né? Mas a quantidade de carbonos, pelo menos, ela não é afetada, né? E aí você tem uma reforma catalítica, por isso que tem esse nome, reforma. O que que é reformar? É você mudar, né? Então você usa o que você tem e dá uma mexida. E é isso que a gente faz. Só que para isso a gente acaba perdendo hidrogênios porque forma um anel aromático, né? Continuando. Vamos falar um pouquinho aqui do gás natural. O gás natural, gente, apesar do que muita gente pensa, ele não vem diretamente do petróleo. Tem relação, mas ele não é feito de petróleo, né? Na verdade, ele é encontrado geralmente em regiões onde se acha petróleo. Então, por isso que existe essa confusão. Então, a composição mais comum do gás natural é principalmente metano, 85%, e o resto pode variar entre etano, propano
e butano. Mas é interessante dizer que todos esses gases são altamente inflamáveis, e isso é muito interessante para o uso deste gás, tá? Além disso, você ainda pode encontrar resquícios de gás carbônico, nitrogênio, oxigênio, sulfeto de hidrogênio e algumas vezes até gás hélio, mas aí não são muito interessantes porque não são, a maioria, gases inflamáveis, tá? É, assim como o petróleo, o gás natural também se forma pela decomposição de matéria orgânica. Então, por isso que geralmente onde tem petróleo, tem uma reserva de gás natural, que é a fração gasosa que acabou se separando do petróleo, né? Então, o gás natural, ele é amplamente utilizado como combustível e na produção de enxofre, do negro de fumo, que é chamado carvão finamente dividido, usado finamente, né, perdão, usado na fabricação de graxa para sapatos e tintas, né, que é um tipo de óleo mais espesso que é para evitar o desgaste por atrito, né? Então você tem aqui, ó, a equação química da produção do negro de fumo. O gás, chamado de gás natural veicular, usa a sigla GNV e pode ser encontrado amplamente em vários postos de gasolina pela região. Aqui em Cotia não tem, mas indo para São Paulo você encontra facilmente, tá? Que não é tão comum utilizar assim. Indústria petroquímica. Vamos lá. Até o início do século XIX, o petróleo não tinha muito interesse industrial, muito menos comercial, porque não existiam máquinas movidas a, a gasolina nem diesel, e porque não era uma área tão explorada assim pela indústria. Assim que começou-se a criar os motores a combustão, essa área da petroquímica foi amplamente desenvolvida a fim de produzir novos combustíveis, novas matrizes energéticas de baixo custo e de fácil produção. Atualmente, não é utilizado somente para isso, né? Lá no meio do século XX, foi descoberto também que o petróleo poderia ser usado para fabricar uma série de polímeros, né, hoje conhecidos como plástico, para produzir materiais resistentes, baratos, né, e principalmente de muito baixo custo. Hoje nós sabemos que o efeito foi muito ruim por questão de poluição. Antigamente não existia plástico, né? Você já imaginou sua vida sem plástico? Vai no mercado, tenta fazer uma compra do mês sem plástico. Você não consegue. Tudo vem numa embalagem plástica. Antigamente não existia isso. Vinha num saquinho de papel, vinha numa garrafa de vidro, né? Não existia esse tipo de uma lata, né, de metal, não existia plástico. Então isso acabou barateando bastante, mas também teve um efeito contrário na parte ambiental. Mas nós vamos falar sobre isso mais para frente, tá? Bom, vamos falar um pouquinho sobre a obtenção da amônia, tá? A amônia, gente, ela é um gás muito utilizado na indústria química, né? Ela vai reagir com o metano do gás perdão, ela vai ser produzida a partir do metano do gás natural, reagindo com vapor de água. Olha que interessante. Nisso você forma gás carbônico e hidrogênio. Esse hidrogênio que você quer, o gás carbônico ele não é utilizado. Esse hidrogênio ele é reagido com o nitrogênio que tem no ar. Mais de 70% da composição do ar é nitrogênio. Então você reage esse nitrogênio com hidrogênio, mas isso não acontece sozinho. Então você precisa usar um catalisador. E assim você forma a amônia. Esse gás chamado amoníaco, ele é importante na fabricação do ácido nítrico e fertilizantes, tal como sulfato de amônio. Ele é crucial para as plantas poderem crescer e se desenvolver no tempo que os agricultores precisam para vender, tá? As plantinhas. Vamos lá, continuando para acabar. Por fim, gente, nós vamos falar sobre biomassa. Aqui, gente, nós mudamos um pouquinho o nosso foco, até porque biomassa, ela não é um material fóssil.
mas ela é uma fonte renovável. Então, olha só, a biomassa ela é um material constituído principalmente de substâncias de origem orgânica. O que isso quer dizer? Que um dia já foi um ser vivo, mas um dia próximo, não como o petróleo que tem milhões de anos, né? Isso aí a gente pode considerar como lenha, bagaço de cana-de-açúcar, a própria cana-de-açúcar, resíduos florestais, restos de alimento, né? Resíduo orgânico, casca de alimentos, entre outras coisas. Tudo isso é considerado biomassa. E do ponto de vista da energia, biomassa é toda a matéria formada por árvores, arbustos, culturas de resíduos florestais e culturas de pastos, plantas aquáticas, fezes, lixo urbano e industrial. Então, tudo que tem origem vegetal e animal é considerado lixo orgânico, desde uma árvore que foi derrubada até a casca da maçã que você cortou, uma gordura que você tirou da carne e jogou fora, o óleo que você usou para fritar, tudo isso é biomassa. Essa biomassa a gente pode colocar num grande recipiente fechado chamado biodigestor. Bio de vida, digestor de quebrar, transformar. Então, organismos microscópicos vivos vão quebrar, transformar essa matéria orgânica, né, para que seja produzido um gás chamado metano. Mas não é o mesmo gás lá do gás natural? Sim, né? Esse gás metano pode ser utilizado como combustível inflamável. Ele pega fogo muito facilmente, tá? E aí você pode, por exemplo, alimentar um fogão, colocar num carro movido a gás, né? Que ele vai funcionar lindamente, certo? Então, é um jeito de você reaproveitar um resíduo, né? Uma substância que você não teria mais utilizado. Olha aqui o biodigestor, né? E isso pode ser convertido e é uma, perdão, e é uma alternativa muito viável, né? Para ao invés de você ter que ficar cavando buracos profundos, você vai lá e faz um biodigestor. Existem comunidades aqui no Brasil que juntam seus lixos orgânicos nesse biodigestor aqui e abastecem o gás de casa. Então essas pessoas não precisam comprar gás de cozinha encanado. Olha que interessante. Tudo bem? Falei bastante hoje, né? Mas eu vou ficando por aqui. Depois eu vou colocar o forms na descrição. Olhem aqui na descrição, por favor, tá? Para vocês fazerem e contar com uma atividade dessa aula. Belezinha? Vou ficando por aqui, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.